O Cabral vai me ensinar. O Cabral vai me ensinar. Fala, minha rapaz linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha rapaz, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Aquela química básica que você precisa dominar para você jogar nas mais diversas provas como o Enem e os vestibulares. Suave, galerinha. Mas antes da videoaula começar, minha rapaz, eu gostaria de pedir demais que você já deixasse o like nesse vídeo, porque dessa forma, gente, você faz, meus modos, com que o YouTube entenda que isso aqui é um vídeo muito relevante. Então, com a sua ajuda, você vai distribuir esse vídeo para várias e várias pessoas que precisam, assim como você, jogar na química. Suave? Minha rapaz, também ativa o sininho para você receber todas as notificações, porque esse ano eu vou fazer muita coisa irada aqui no canal e você não é doido de ficar de fora, hein? Suave? E também compartilha esse vídeo com geral. Já é, minha rapaz? Convida todo mundo, manda no grupo da família, no grupo da escola, chama geral pra se divertir aprendendo químicas comigo, suave? Sem mais delongas, let's play, que vamos jogar em inglês. Rapaz linda e maravilhosa, vamos lá, gente, olha só. Basicamente, nós temos aqui os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, tudo bem? O que eu quero que vocês saibam, minha rapaz? Um pouquinho das características de cada um desses estados físicos para você entender algumas maldades da química, tá ligado? Então, por exemplo, minha rapaz, ó, o estado sólido, ele é caracterizado por uma união muito grande das partículas, beleza? Ou seja, minha rapaz, aqui no estado sólido, o grau de agregação das partículas é muito alto, elas estão muito juntinhas, tá ligado nisso, minha rapaz? Tranquilo? Com isso, minha rapaz, o volume de um sólido, ele é fixo. Como assim, Cabral? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, minha rapaz, é que se você comprimir um sólido, você não vai conseguir fazer com que o volume dele diminua. Da mesma forma, se você fizer uma expansão, você não vai fazer com que o volume dele aumente. Ou seja, o volume dele é fixo, independente do recipiente que você coloque ele. Tudo bem, rapaz? Joga. Cabral, mais o quê? O formato dele também é fixo, tudo bem? Como assim, Cabral? Quando você coloca um sólido num recipiente, ele continua no formato dele, ele não vai adquirir o formato do recipiente, tá ligado? É isso que eu quero dizer, tudo bem? Então guarda essa maldade. No estado sólido, as partículas estão muito juntinhas, o grau de agregação é muito alto. Tá tudo bem, minha rapaz? Joga. E no estado líquido, Cabral? Já no estado líquido, minha rapaz, esse grau de agregação, de união das partículas, ele é um pouco menor, tá ligado? Traduzindo, minha rapaz, no estado líquido, as partículas possuem um certo grau de liberdade de movimentação, beleza? Possuem uma certa movimentação, tá tudo bem, rapaz? Com isso, minha rapaz, o volume de um líquido também é fixo, ou seja, eu não consigo diminuir o volume de um líquido por uma compressão ou ainda aumentar, minha rapaz, esse volume por uma expansão. Tudo bem, rapaz? Agora, minha rapaz, o formato, a forma do estado líquido varia de acordo com o recipiente que contém esse líquido. Traduzido, minha rapaz, quando você coloca um líquido num recipiente, o formato que ele vai assumir é o formato do recipiente. Joga. Tá ligado? Cabral, e o grau de agregação é intermediário, tudo bem, rapaz? Joga. Agora, Cabral, no estado gasoso. No estado gasoso, minha rapaz, as partículas estão praticamente completamente separadas, tá ligado? Ou seja, o grau de agregação delas é praticamente nulo. O que eu quero dizer, minha rapaz, é que praticamente não existe nenhuma interação entre as partículas no estado gasoso. Mas percebeu que eu coloquei aqui, ó, entre aspas, porque na real existe, só que é muito pequenininho. Quando a gente fala de um gás ideal, rapaz, e esse é um papo para um outro vídeo, tá? A gente literalmente considera que não existe interação entre essas partículas, tudo bem, rapaz? Então, para nós aqui, nesse momento, o estado de agregação no estado gasoso é praticamente nulo. Não rola nenhuma interação, a gente vai considerar que não rola nenhuma interação entre as partículas no estado gasoso, tá? E aí, minha rapaz, o volume é variável. Como assim, Cabral? Se eu fizer uma compressão, eu consigo, minha rapaz, diminuir o volume de um gás. Se eu fizer uma expansão, eu consigo aumentar o volume de um gás. Então, por isso que o volume dele é variável. E o formato também é variável. Isso porque, minha rapaz, o formato do gás também vai estar de acordo com o formato do recipiente que o contém. Tá tudo bem, minha rapaz? Joga! Então, são essas três características aqui, minha rapaz linda, que eu quero que você saiba a respeito dos estados físicos da matéria. A carambolas,
Cabral, existe o plasma, não existe? Que é um gás ionizado, minha rapaz, não aplica muito aqui a gente falar nesse momento, tudo bem? Agora, rapaz, uma outra maldade que eu quero que você jogue demais são nas mudanças de estado físico da matéria. Isso é muito importante para algumas questões, tá ligado? Cabral, como assim? Joga assim, minha rapaz, ó. Para você passar do estado sólido para o líquido, a gente chama isso aqui de fusão. Tudo bem, rapaz? Do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporization, que é vaporização em inglês. Mas peraí, Cabral, eu jurava que era ebulição. Não, bobão! Não dá mole nisso, rapaz. Vaporização é o nome genérico da passagem de um estado líquido para o estado gasoso, tudo bem? Ou vapor. Agora, acontece que você pode fazer essa vaporização de algumas maneiras diferentes. Então, calefação, ebulição, evaporação são tipos diferentes de vaporização, tá ligado? E aí, o que eu não quero que você esqueça jamais? A evaporação é uma vaporização mais lenta e mais natural. Tipo quando a nossa roupa tá secando no secador ou no varal, tá ligado? Cabral, mais o quê? A ebulição, Cabral, é tipo a água fervendo na panela, formando bolhas, por isso do nome ebulição, tá ligado? Não esquece dessa maldade do Cabralzinho. Na ebulição você tem a letra B de bolha. Cabral, e a calefação? A calefação já é uma vaporização mais rápida, tá ligado? Tipo quando uma gotinha de água cai numa superfície metálica muito quente, que você escuta aquele barulhinho assim, ó. Beleza? Que a gente escuta, por exemplo, nos ferros de passar roupa. Joga, tá ligado? Então, evaporação, ebulição e calefação são tipos de vaporização. Suave? Agora, Cabral, e a passagem do gasoso para o líquido? A gente chama de condensação, geralmente para água, tá? Ah, Cabral, mas eu já ouvi liquefação, rapaz. Existe uma discussão, existe diferença do que é um gás pro que é um vapor, rapaz, e acho que não cabe a gente comentar aqui, tá? Mas pra gente aqui, como a gente vai falar muito de água, por isso que eu escrevi condensação. Tudo bem, rapaz? E a passagem do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Tudo bem? Agora, eu posso passar do estado sólido direto para o estado gasoso, que é o que rola, por exemplo, na naftalina, é o que rola, por exemplo, rapaz, sei lá, no gelo seco, tá ligado nisso? E aí, quando a gente passa do estado sólido, rapaz, para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido, a gente chama isso de sublimação. Não dá mole nisso. E a volta do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, a gente chama de ressublimação. Tudo bem? Então vamos lá, rapaz. O que eu quero que você malde? Tá ligado que existe um gráfico aqui muito especial para água, tudo bem, rapaz? Eu gostaria muito que você soubesse, mas para as outras substâncias vão ter basicamente esse formato aqui. E qual é esse gráfico aqui, esse diagrama de mudança de fases, de estado, que eu quero que você saiba? É o seguinte, rapaz, esse gráfico ele parece uma escadinha, não parece? Então o que você vai enxergar quando você observar esse gráfico? Você vai enxergar aqui, ó, aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido e aqui é o estado gasoso. Tudo bem? Em cada degrauzinho, rapaz, você vai ter ali a mudança de estado acontecendo, tudo bem? Então aqui, ó, no primeiro degrau, você vai ter o sólido mais líquido, ou seja, você vai ter a fusão acontecendo. Tudo bem, rapaz? E no segundo degrau, você vai ter os estados líquido mais gasoso. Suave, rapaz? Traduzindo, então aqui você vai ter a ebulição. Tudo bem? Não dá mole nisso. Aí você fala assim, tá, Cabral, e daí? Daí, minha rapaz, então, que se você ler a temperatura na qual ocorre a fusão, você vai ter aqui o ponto de fusão da água, que no caso, rapaz, vale 0 graus Celsius. Tudo bem, rapaz? No nível do mar. Agora, rapaz, mesma vibe aqui, ó. Se você ler a temperatura, então, aqui, ó, na qual ocorre a ebulição, você vai ter, então, o ponto de ebulição da água, que é igual a 100 graus Celsius. Ou seja, minha rapaz, no nível do mar, a água ela vai sofrer ebulição na temperatura de 100 graus Celsius. Isso significa, então, que a água ela só vira um vapor, Cabral, em 100 graus Celsius? Claro que não! A nossa roupa secando no varal, você tem a água virando um vapor, beleza? E a roupa ela não está em 100 graus Celsius. Afinal de contas, acho que você já tirou, por exemplo, a roupa no varal, vestiu e caraca, você não se queimou. Se a roupa tivesse em 100 graus Celsius, imagina o que aconteceria, você se queimaria, tá ligado? Então não, rapaz, guarda isso pra mim, tá? A água ela não vira vapor somente em 100 graus Celsius. Ela sofre ebulição na temperatura de 100 graus Celsius no nível do mar.
Tudo bem, galera? Ela ferve, não dá mole nisso, tá? Então vamos lá, Cabral, mas o que você gostaria que eu soubesse? Eu gostaria demais que você soubesse isso aqui, rapaz, ó. Quando você vai do estado sólido para o líquido e do estado líquido para o gasoso, olha que irado, rapaz. Você tá fazendo com que essas partículas se separem, se afastem. Ou seja, você está rompendo interações entre essas partículas, que a gente chama de forças ou interações intermoleculares. Tudo bem, rapaz? Só que para isso acontecer, você precisa absorver energia. É por esse motivo, rapaz, que quando a gente vai do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a gente diz que são processos endotérmicos, ou seja, a variação de energia, de entalpia, de calor é positiva. Tudo bem, rapaz? Agora, gente, quando você vai do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido, você está literalmente fazendo com que as partículas se unam de novo. Então elas vão liberar energia, ou seja, a condensação e a solidificação a gente costuma dizer que são processos exotérmicos. Você vai perder calor, você vai perder energia. Suave? Então não dá mole nisso, rapaz. Entendeu tudão? Vai lá, minha rapaz, dá aquele print maravilhoso. Vai. Printa aí, rapaz. Printou, minha rapaz linda. Agora vamos fazer exercícios pra gente praticar o que a gente entendeu. Suave? Vamos que vamos, rapaz. Fala, minha rapaz linda e maravilhosa. Gente, olha só, nessa questão ele falava assim, ó. Na tabela são apresentados dados de temperatura de mudança de estado físico de 5 substâncias químicas, tá? Então ele me deu aqui, minha rapaz, na tabelinha, ó. Substância 1, 2, 3, 4, 5. Temperatura de fusão, que é a temperatura da passagem do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição, que é a temperatura na qual vai rolar a passagem do estado líquido para o gasoso. Aí ele falava assim, ó, em um ambiente com temperatura de 37 graus Celsius, a substância da tabela que estará no estado gasoso e aqui estará no estado sólido são respectivamente as de números, tudo bem? Rapaz, olha só, duas maldades aqui que você não pode esquecer. Em primeiro lugar, rapaz, eu coloquei uma reta aqui, tá? E aí você vai entender por quê. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, minha rapaz, o chamado ponto de fusão e aqui eu vou colocar o chamado ponto de ebulição, tudo bem? Qual é a vibe, rapaz? A vibe é, se você está numa temperatura, rapaz, que é menor que o ponto de fusão, então você vai estar no estado sólido, tudo bem? Se você estiver numa temperatura que está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, então você vai estar tendendo aí ao estado líquido. Agora, se você estiver numa temperatura acima do ponto de ebulição, então é porque você já sofreu ebulição, ou seja, você já estará então no estado gasoso. Essa é a primeira maldade, tá? A segunda maldade, rapaz, é você maldar que aqui ele me deu a temperatura em graus Celsius e todas as temperaturas na tabela estão em Kelvin. Então você precisa passar essa temperatura aí pra Kelvin. Então qual é a vibe, rapaz? Ó, não esqueça que a temperatura em Kelvin sempre vai ser a temperatura em graus Celsius somado a 273, tudo bem? Então nesse caso aqui, rapaz, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius, que é 37, né? Somado, então, a 273. Daí a gente vai chegar, então, que a temperatura em Kelvin, rapaz, vai ser igual a 310, se a gente não errou continha. Tá tudo bem, minha rapaz? Joga. Aí tu fala assim, tá, Cabral, e daí? Daí agora, minha rapaz, que a gente consegue fazer a questão assim, ó. Vamos lá, ó. A substância 1, por exemplo, ela está submetida a 310. O ponto de fusão vale 266 e o de ebulição vale 332. Então, minha rapaz, 310 está aqui, ó. Tá entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Logo, minha rapaz, a substância 1 em 310 graus Celsius vai estar no estado líquido, tudo bem? Cabral, a substância 2, Cabral. Vamos lá, ó, ponto de fusão 301 e de ebulição 942. 310 está aqui, ó, entre. Tudo bem? Então, minha rapaz, a substância 2 também vai estar no estado líquido. Substância 3, Cabral, vamos lá, ó. 172 Kelvin é o ponto de fusão e 238 é o ponto de ebulição. 310 está aqui, ó, tá acima do ponto de ebulição. O que significa, então, minha rapaz, que a substância 3 já estará no estado gasoso. Aqui, Cabral, ó, ponto de fusão 386, ebulição 720 e 310 está aqui, ó. Tá abaixo de 386, tá abaixo do ponto de fusão. O que significa, então, minha rapaz, que a substância 4 estará no estado sólido. E a substância 5, minha rapaz, ó, 310 está aqui entre o ponto de fusão e o de ebulição da substância 5, o que faz então com que ela esteja no estado líquido, tá bom? Rapaz, o que ele quer? Ele quer as substâncias que estarão respectivamente no estado gasoso, tá? Que é A3, e no estado sólido, ó,
que é a 4. Então, 3 e 4. E por esse motivo tá aqui, ó, o gabarito é a letra D de Jonathan joga. Vamos continuar, rapaz? Minha rapaz linda e maravilhosa. Nessa questão ele falava assim, ó. O cloreto de nitrila, que é o ClNO2, é um composto formado em ambiente marinho, tá? Em pressão ambiente, ele apresenta a temperatura de fusão igual a menos 30 graus Celsius e de ebulição igual a 5 graus Celsius. Aí ele falava, ó, a figura representa uma curva de aquecimento desse composto a 1 atm. Aí ele me deu aqui, rapaz, a curva de aquecimento. Na curva de aquecimento do cloreto de nitrila, a região correspondente à temperatura de 298 Kelvin está indicada pelo número, tudo bem? Então vamos lá, minha rapaz, ó, quais são as duas maldades que você não pode esquecer? Em primeiro lugar, rapaz, tá aqui, ó, aqui você tem o estado sólido, né, ó, sólido. Na região 3, o estado líquido. Na região 5, o estado gasoso, tudo bem, rapaz? Outra coisa que eu não posso esquecer, Cabral, aqui na região 2, você tem, então, o sólido mais líquido, ou seja, rapaz, você tem a fusão acontecendo. Logo, minha rapaz, aqui, ó, é o ponto de fusão do cloreto de nitrila, que é igual a menos 30 graus Celsius, tudo bem, rapaz? E aqui, então, você tem os estados físicos líquido mais gasoso, ou seja, aqui, então, você tem a ebulição rolando. O que significa, então, minha rapaz, que aqui, ó, mais ou menos aqui, nós teremos aí o ponto de ebulição do cloreto de nitrila, que, de acordo com a questão, rapaz, vale 5 graus Celsius, tudo bem? Agora, rapaz, ele quer saber qual é a região do gráfico que corresponde a uma temperatura de 298 Kelvin. Se você olhar no gráfico, você tem Celsius. O que eu tenho que fazer então, rapaz? Transformar essa temperatura de Kelvin para Celsius. E aí, para isso, não esquece também que a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius, tá? Somado, minha rapaz, a 273. Então, a temperatura em Kelvin, que é igual a 298, vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Logo, minha rapaz, a temperatura em graus Celsius vai ser 298, tá lá, ó, menos 273, que vai ser exatamente, minha rapaz, 25 graus Celsius, tudo bem? Então veja, rapaz, que 25 graus Celsius está acima já do ponto de ebulição que vale 5. Então não tem a menor dúvida, minha rapaz, a menor dúvida que a temperatura de 298 Kelvin vai estar aqui na região de número 5. E é por esse motivo, então, que o gabarito aqui, ó, é letra D de Jonathan joga. Minha rapaz linda e maravilhosa. E aí, entendeu tudão, mané? Se você entendeu, minha rapaz, deixa aí nos comentários se você entendeu, se você curtiu a aula, tá? Não esquece, minha rapaz, de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar essa videoaula com a tua galera pra geral ficar feliz jogando na química, tá? E se você tá precisando de uma plataforma pra aprofundar seus estudos na química e mandar bem no Enem, rapaz, acessa aí professorgabrielcabral.com.br, tá? Eu deixei aí o endereço, minha rapaz, fixado no primeiro comentário e também tá na descrição do vídeo. Suave? E eu espero de coração, tá? Que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi muito pra mim, um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, valeu, rapaz!